eu sou a Daniela Fagioli Masson, nutricionista, e estou aqui com a Fernanda Grande, também nutricionista, que vai contar um pouquinho sobre a rotulagem nutricional. Oi Dani, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto tão importante que é a rotulagem nutricional, principalmente agora que no último dia 12 de setembro a Anvisa aprovou 2 consultas públicas relacionadas ao tema que vão revisar a nossa rotulagem nutricional, com o objetivo de facilitar o entendimento do consumidor em relação às informações do rótulo. Que legal! Então conta pra gente o que é essa rotulagem nutricional. Quando a gente fala em rotulagem nutricional, a gente está falando de todas aquelas informações que vêm na embalagem dos produtos com o objetivo de descrever as propriedades nutricionais daquele alimento. Então, qual que é o objetivo dessa informação? É fazer com que a gente tenha informação suficiente para fazer escolhas mais conscientes em relação aos alimentos que a gente consome. Então, falando em informação nutricional, a gente tem 2 tipos de rotulagem nutricional. A gente tem a informação nutricional obrigatória e tem a informação nutricional complementar. Eu vou explicar qual que é a diferença de cada uma delas. Então, quando a gente fala lá da informação nutricional obrigatória, normalmente a gente está se referindo àquela tabelinha que vem na parte de trás da embalagem do produto e que tem lá as informações sobre alguns componentes daquele produto que a gente vai consumir. Essas informações elas foram regulamentadas pela RDC 360 em 2003, então já há muitos anos que a gente tem essa norma, e ela que tornou obrigatória a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. E ela é uma norma que ela é comum a todos os países membros do Mercado Comum do Sul, Mercosul, que é justamente para facilitar a comercialização de alimentos entre esses países. Então, quando a gente olha lá na informação nutricional, naquela tabelinha que vem na parte de trás dos produtos, então, por exemplo, quando a gente pega uma embalagem de leite, quais as informações que a gente vai encontrar lá? Então, a primeira informação que vem lá em cima é a porção do alimento. Então, a gente tem, no nosso exemplo da embalagem de leite, a gente tem que a maioria é de 1 litro, mas a porção de leite é 1 copo, que seria equivalente a 200 ml. Então, essa é a primeira informação que a gente vê lá em cima da tabela. E aí depois a gente tem a quantidade de cada um dos componentes nesse alimento referentes a essa porção. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, o valor energético do alimento, a gente está vendo quanto que tem de energia nessa porção de 200 ml. Então, quais os componentes que são obrigatórios no rótulo de cada produto? Então, o primeiro é o valor energético, e aí a gente tem também carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Esses são os componentes obrigatórios em todo o produto embalado. Outras vitaminas e outros minerais, eles são opcionais. Então, normalmente a indústria ela vai colocar essas informações quando é um alimento que normalmente é um alimento enriquecido. Então, se ela vem lá falando no rótulo que o alimento é enriquecido com vitaminas e minerais, ela vai colocar essas informações lá no rótulo. Ou em alguns produtos, como por exemplo, citando aqui o nosso exemplo do leite, a gente pode encontrar informação do cálcio, já que a gente sabe que o leite é um alimento rico em cálcio, a gente tem essa informação lá no rótulo muitas vezes também. Além das quantidades para cada um desses componentes, a gente tem também a porcentagem do valor diário. Então, essa porcentagem ela é baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias. Esse é um valor médio, não é que essa é a necessidade para todo mundo. Então, cada indivíduo vai ter a sua necessidade de energia, mas esse é um valor médio que a gente usa para fins de rotulagem nutricional. E além das quilocalorias, a gente tem também o que seria recomendado para cada um dos componentes que está declarado ali no rótulo. Então, essa porcentagem ela vai mostrar para a gente o quanto que uma porção desse alimento contribui para cada um desses componentes. Então, de novo, mencionando o nosso exemplo do leite, se a gente olhar lá o cálcio, a gente vê que 1 copo de leite tem 210 miligramas de cálcio, que corresponde a 21% do valor diário. Então, a gente sabe que ao consumir 1 copo de leite, a gente já garantiu 20% do que a gente precisa de cálcio num dia. Então, esse é o tipo de informação muito importante que a gente consegue interpretar ali no rótulo dos alimentos.
Então, além da rotulagem obrigatória, que é essa tabelinha, a gente tem também a informação nutricional complementar ou alegações nutricionais. Essas informações, elas são de declaração voluntária, ou seja, a pessoa que produz e vende aquele alimento, ela só vai declarar se ela quiser. Então, são normalmente informações mais destacadas, que vêm na frente da embalagem, e elas trazem informações sobre o nível absoluto ou relativo de determinados componentes. São informações que vão favorecer a venda daquele alimento. Então, são frases curtas, como, por exemplo, baixo em calorias, rico em cálcio, alto teor de fibras, e que vão descrever características positivas desse alimento. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente pega uma embalagem de aveia lá no supermercado, a gente vê na frente da embalagem escrito fonte de fibras. Então, a gente sabe, a maioria das pessoas sabe que é importante consumir fibra, e vendo essa informação ali na frente do rótulo de forma destacada, vai favorecer a venda desse produto por ser um atributo positivo. Com certeza. Puxa, que legal! Mas então por que está sendo revisada essa rotulagem nutricional? Bom, então a nossa rotulagem nutricional, ela foi determinada lá em 2003, então já há muitos anos. A gente tem muitos conhecimentos novos já na área de nutrição, então é importante atualizar por conta disso. E além disso, a gente tem um contexto epidemiológico hoje no mundo e no Brasil também, em que a gente tem muito excesso de peso na população. Então, quando a gente pega, por exemplo, a população brasileira, a gente sabe que mais da metade, em torno de 55% dos brasileiros, tem excesso de peso ou obesidade. Então, é importante que medidas sejam tomadas para reduzir essa prevalência de excesso de peso e obesidade no país. E aí, quando a gente pega quais estratégias a gente pode adotar para diminuir essa prevalência, a alteração, hábitos alimentares mais saudáveis é sempre uma estratégia, um fator de risco modificável que a gente pode atuar, e a rotulagem de alimentos, ela seria ali teria um papel fundamental nesse sentido, já que ela pode oferecer informações para o consumidor decidir se ele quer consumir um determinado produto ou não. Então, por isso é muito importante que o consumidor tenha essa informação de uma forma de fácil compreensão ali no rótulo. E, entretanto, várias pesquisas já mostram que é muito difícil para o consumidor ver aquela tabela de informação nutricional e interpretar aquelas informações. Então, a rotulagem nutricional não estaria cumprindo com o papel, com o objetivo que ela se propõe, que é o de fornecer as informações para o consumidor. Então, justamente por conta dessa dificuldade de interpretação, as pesquisas mostram também que muitas vezes o consumidor ele não tem nem vontade, ele nem se interessa de virar o produto ali na parte de trás e olhar a composição daquele alimento, porque ele não consegue interpretar essas informações. Então, principalmente com o objetivo de deixar essas informações mais claras para o consumidor, é que é extremamente importante essa revisão da nossa rotulagem nutricional. Que interessante. Então, conta para mim um pouquinho o que seria essa consulta pública. A consulta pública, que é o que a Anvisa aprovou no dia 12 de setembro, a consulta pública ela é uma forma da Anvisa coletar informações e opinião dos consumidores, da população em geral, sobre essas novas normas que ela está propondo para a rotulagem nutricional. Então, é uma forma dela incluir a população também na discussão desse assunto que é tão importante. Então, como que é realizada? Essa consulta pública, ela normalmente já é realizada numa etapa mais avançada desse processo, de colocar uma nova resolução. Então, eles já vão publicar uma norma que não é ainda a definitiva, para as pessoas darem a opinião. Então,
Como é que a gente faz para participar? A gente vai lá no site da Anvisa, eles vão publicar primeiro essa norma no Diário Oficial da União e vão dar um prazo, que normalmente é um prazo de 45 dias para as pessoas enviarem as suas contribuições. Então, o objetivo deles é que o maior número de pessoas entre lá no site e dê as suas contribuições. E aí, depois, eles vão coletar todas essas informações e vão utilizar na elaboração da norma final de rotulagem nutricional. Então, conta um pouquinho como que foi esse processo de revisão da rotulagem nutricional. Então, esse realmente foi um processo, né, de revisão da rotulagem nutricional, porque ele começou lá em 2014, quando a Anvisa ela estabeleceu um grupo de trabalho sobre a rotulagem nutricional, já com o objetivo de iniciar, né, as discussões e identificar quais são os principais problemas da rotulagem nutricional e, obviamente, as soluções também, o que precisaria mudar para melhorar e resolver esses problemas. Então, esse grupo de trabalho, ele se reuniu e fez várias discussões de 2014 até 2017. E aí, em 2017, os membros do grupo também fizeram propostas para a Anvisa de como melhorar essas normas da rotulagem nutricional. E aí, com base em todas essas informações, a Anvisa foi elaborando essa norma que ela vai publicar aí para consulta pública. Além disso, em 2018, a Anvisa também fez uma tomada pública de subsídios. Então, antes mesmo da consulta pública, a Anvisa já quis ouvir toda a população, porque essa tomada pública de subsídios foi aberta a qualquer pessoa que quisesse participar. Então, consumidores, profissionais da área da saúde, acadêmicos, pessoas da indústria de alimentos. Então, entraram lá no sistema da Anvisa e também deram as suas contribuições, sua opinião com relação ao que precisaria ser mudado nessa rotulagem nutricional. Então, nesse processo, que foi realizado em 2018, eles receberam mais de 33 mil contribuições, sendo que a maior parte foi de consumidores. Então, mostrando que a população está realmente preocupada e interessada em contribuir com essas novas normas de rotulagem nutricional. E aí todas essas informações também foram compiladas e utilizadas nessa elaboração do documento que vai ser publicado lá, né, para consulta pública agora em 2019. Quais foram as principais mudanças em relação àquela tabela nutricional que você comentou? A primeira alteração que a gente já vê lá em cima é na informação das porções do alimento. Então a gente vai continuar tendo aquela informação da porção, mas, além da informação da porção, a gente vai ter também o número de porções que tem numa embalagem. Então, citando o exemplo do leite, que tem, normalmente as embalagens são de 1 litro e a porção é de 200 ml, a gente teria que a porção de 200 ml, que é um copo de leite, e 5 porções dentro daquela embalagem. Então, isso é muito importante, principalmente para alguns alimentos que a gente acaba, às vezes, consumindo muito mais do que o que é o indicado ali na porção. Então, a gente consegue fazer uma conta rápida para saber o quanto que tem na embalagem inteira, por exemplo. Então, além dessa alteração ali na porção, a gente tem a inclusão de açúcares totais e açúcares adicionados na lista de componentes. Então, além daqueles componentes que a gente já tinha antes na rotulagem nutricional, vão ser adicionados os açúcares totais e os açúcares adicionados. Não sei ainda como exatamente eles vão pedir para que isso seja calculado, que a gente sabe, né, que os rótulos, essa informação do rótulo, ela não é sempre um dado analítico, lá que foi para o laboratório e que analisou esses componentes. Ele pode ser calculado com base em tabelas de composição de elementos. Então, a gente tem poucas tabelas que tem açúcares ali na descrição de cada ingrediente. Então, não sei como ainda vai ser a orientação para esse cálculo. Mas é muito importante realmente incluir os açúcares adicionados aí na rotulagem, para a gente saber o quanto de açúcar tem em cada produto. Então, além da inclusão dos açúcares, a gente vai ter uma coluna nova também nessa informação nutricional. A gente vai ter uma coluna que vai colocar os valores de todos os componentes por 100 gramas. Então, a gente vai ter uma coluna por 100 gramas e uma coluna por porção.
Por que essa quantidade por 100 gramas é importante? Ela vai facilitar em muito quando o consumidor quiser comparar 2 alimentos que têm tamanho de porção diferente. Então, por exemplo, se você quiser comparar os nutrientes do iogurte com os nutrientes de um biscoito, por exemplo, vai ficar muito mais fácil porque você vai ter essa informação por 100 gramas. E aí vai facilitar a escolha do consumidor. Favorecendo aquela escolha consciente que você tinha comentado. Exatamente. Então, a gente vai ter ali essa coluna dos 100 gramas, a coluna das quantidades na porção do alimento e aquela porcentagem do valor diário vai continuar, porém a gente tem uma atualização desses valores, porque os valores que a gente usa na rotulagem hoje foram aqueles determinados pela Anvisa em 2003, e de 2003 para cá a gente já teve atualização de alguns nutrientes, então isso vai ser atualizado também. Outra coisa importante que vai ser acrescentado nessa rotulagem nutricional obrigatória vão ser os critérios que a indústria tem que usar para colocar essa informação no rótulo. Então, quem tem o hábito de pegar o produto e olhar a informação nutricional já teve a experiência de algumas vezes olhar e não conseguir ter dificuldade para enxergar o que está escrito ali, ou porque era muito pequeno, ou porque o contraste da letra com o fundo da embalagem era muito ruim. Então, a Anvisa vai incluir também quais são os parâmetros para você colocar. Então, o tamanho dessa tabela, o número mínimo de fonte, o contraste que tem que ter do fundo da tabela com a letra. Então, todas essas medidas vão facilitar muito a leitura, a visualização dessas informações na embalagem do produto. Que maravilha, vai ser muito bom conseguir enxergar essas informações. Mas tem mudança também na parte frontal. Então, quais são as mudanças nutricionais da parte frontal das embalagens? Isso. Então, até hoje, o que a gente tem na legislação de 2003 é que é obrigatório ter essa tabela de informação nutricional que normalmente vem na parte de trás do produto. Mas a partir dessa nova proposta da Anvisa é que a gente tem também a rotulagem frontal. Então, assim como a gente tem aquelas alegações de rico em fibra, alto em ferro, enfim, e diversas coisas que são positivas, a gente vai ter também alertas de alguns componentes que o consumidor tem que ter cuidado naquele produto. Então, como é que foram selecionados esses componentes? Foram selecionados pensando naqueles componentes que aumentam o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Então, quais foram os nutrientes selecionados? Então, para esse primeiro momento, os alertas vão ser com relação aos açúcares adicionados, ao sódio e a gordura saturada, que são os componentes que estão mais associados ao desenvolvimento dessas doenças. Então, como é que vai funcionar isso? Essa rotulagem nutricional frontal, ela vai vir na forma de alerta, ela tem que vir na frente da embalagem. Também tem toda uma regulamentação com relação ao tamanho, cor, exposição que tem que estar na embalagem. E ele vai vir indicando alto em, com uma lupa, dando sinal de alerta. Então, alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Pode ser, um alimento pode ter alerta para um deles, para 2 ou para os 3 componentes. E isso vai ser também parte da rotulagem nutricional obrigatória. Então, todo alimento que se encaixar nos pontos de corte que vão ser estabelecidos pela Anvisa para esses 3 componentes, eles obrigatoriamente têm que incluir esses alertas na frente da embalagem do produto. Então, uma informação em destaque que vai ser muito fácil para o consumidor já visualizar, não precisa de interpretação, né? Ele só precisa ler alto em que é o produto. É um modelo de rotulagem que vem sendo adotado em vários países. Esse modelo foi um modelo parecido, né? Foi adotado no Chile já em 2016 e várias pesquisas já estão mostrando que isso facilitou em muito a compreensão e a escolha do consumidor na hora de comprar os alimentos.
Mas tem alguns critérios também para essa nova rotulagem frontal, né? Então, sim, existem critérios para que esses alimentos eles sejam obrigados a declarar essa rotulagem frontal. Então, esses pontos de corte, eles já foram pré-estabelecidos pela Anvisa e vão estar lá nessa consulta pública. Então, o que a Anvisa, qual que é a proposta da Anvisa? Que esses limites, eles sejam estabelecidos em 2 etapas. Então, a gente vai ter limites temporários e limites definitivos. Então, dependendo da quantidade de cada um desses componentes em 100 gramas do produto, esse alimento ele vai ser obrigado a colocar essa rotulagem nutricional frontal. E o prazo para esses limites, para que esses limites definitivos sejam colocados em prática, é de 42 meses. Então, a indústria de alimentos, a princípio, vai ter esses 42 meses para se adaptar e ser obrigada a utilizar a rotulagem frontal, já pensando nesses limites definitivos. Mas, Fê, essa rotulagem frontal, ela vai ter alguma implicação com aquela informação complementar que você havia dito? Sim, Dani, todo alimento que tiver essa rotulagem frontal, ele vai ter que seguir, além dessas regras, né, para declarar a rotulagem frontal, ele tem 2 outras observações. Então, por exemplo, o alimento que tiver essa rotulagem frontal, ele não pode dar destaque para aquela informação nutricional complementar. Então, vamos pensar que a gente tem um alimento que ele é alto em açúcar e tem bastante fibra. Ele poderia ter aquela alegação fonte de fibras, mas ele não vai poder usar essa fala, né, essa alegação de forma destacada lá na embalagem, que é para não gerar confusão. Então, se ele tem um aspecto negativo, ele não pode destacar o aspecto positivo desse produto, vamos dizer assim, para não confundir o consumidor. Então, esse é um ponto. E se a alegação for, por exemplo, alto em gorduras saturadas, mesmo que ele tenha uma quantidade reduzida de gordura total, ele não pode daí fazer nenhuma declaração com relação ao conteúdo de gorduras nesse alimento. Então, são as implicações daquele alimento que tiver esse alerta de cuidado com esses componentes na frente da embalagem. Fê, muito esclarecedora essa sua aula, essa sua explicação. Muito boa, e eu queria agradecer muito a sua participação, esse esclarecimento sobre rotulagem que é tão importante. Obrigada, Dani, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Imparare, por essa possibilidade de trazer mais informações com relação à rotulagem nutricional, a essas mudanças. E eu gostaria de encorajar você a disseminar essa informação, passar essas informações para outras pessoas e também a entrar lá na página da Anvisa, se for realmente publicada essa consulta pública, e contribuir, dizer lá o que você concorda de tudo isso que eles estão propondo, se você tem alguma outra sugestão, o que você acha importante mudar, porque afinal essas mudanças são para o nosso próprio benefício, então dos consumidores em geral. Então, gostaria de encorajar todo mundo a ir lá e dar a sua opinião nessa consulta pública que é tão importante. Muito bom. Então, se você gostou e está interessado em novidades, novos assuntos, se inscreva no canal, que em breve teremos novidades, não é, Fê? Isso, e deixe também aqui sugestões do que você gostaria de ver de vídeo, quais assuntos te interessam, que a gente vai tentar trazer aqui muita informação para vocês.